Muito bom dia a você que nos acompanha pela internet nessa manhã, através do Facebook. É uma alegria que você está com a gente nessa manhã. Que bom que você escolheu estar conosco. A Capital Brazilian Church é uma igreja situada aqui na região de Maryland, uma igreja brasileira, e nós temos o prazer de receber você pela internet. E se você estiver passando por aqui, por favor, venha nos visitar também. Você será sempre muito bem-vindo. Para você que acompanha a programação da Capital Brazilian, nós temos os nossos vídeos sempre colocados no Facebook e no YouTube também. E essa manhã a gente tem o prazer de receber aqui com a gente o pastor Ledivan e a Ross. Que bom que você está aqui, pastor, é uma alegria recebê-lo, que seja muito bem-vindo. O pastor Ledivan está aposentado e mora na maravilhosa cidade de Guarapari. É isso, pastor? Um paraíso. Que Deus te abençoe, pastor, essa manhã, que o nome de Deus possa ser honrado conosco. Bom dia e um bom sábado a todos. Uma alegria, um prazer, uma emoção muito grande estar com vocês aqui nesta manhã. Quero chamar a minha esposa, a Rose, aqui. É um sábado muito especial para nós, porque há 2 anos, exatamente hoje, há 2 anos e 3 meses, Deus nos concedeu um netinho que está aqui. E eu quero chamar aqui a Alissa, que é a nossa filha, o Mateus, que é genro da Rose, que eles venham aqui. Eu falo que é genro da Rose porque é meu filho também, né? Ele sabe disso. Então, por questões de trabalho, de aposentadoria, que adiou, enfim, nós não podemos vir para aposentá-lo. Viemos quando ele nasceu, mas nós não tivemos condições de vir para apresentá-lo por algumas situações, e foi nos permitido agora. E nós tivemos essa alegria de estar nesta igreja, porque aqui também nós temos parte da nossa família. Nós temos ali a Giovana. Vem aqui, Giovana, por favor. O Vander e Carol, vem conosco também. O Gabriel Navarrete, por favor. O Gabriel Filho está no acampamento, né? E nós temos o privilégio, o prazer e a alegria de, como família, nos apresentar diante de Deus, agradecidos por esta bênção, agradecidos pela vida do Dominique. É um momento de gratidão para nós, e nós compartilhamos este momento de gratidão com esta igreja. E aí, Vander, Giovana, Carol e Gabriel, há 31 anos e alguns meses, nós também tivemos o privilégio de casar os primos. Lá você falou que Guarapari é uma cidade boa, você não imagina São João da Laranja da Terra, onde foi feito o casamento. E queria, Vander, com a permissão de Deus, renovar a bênção também sobre a família de vocês. Tá bom? E existe aqui uma passagem aqui, que eu digo que é a passagem que Deus deixou para nós como pais, quando nós nos prostramos diante dEle para suplicar pelos nossos filhos. Eu aprendi a fazer isso há alguns anos. Eu tenho feito essa oração todos os dias da minha vida, pelas minhas 2 filhas, os 2 genros e os 2 netos. Números, capítulo 6, versículos 22 em diante. E estendo essa bênção também a vocês nessa manhã. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Olha como Deus deseja que os pais abençoem os seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o que me impressiona é o versículo 27. Diz assim: assim porão o meu nome sobre os seus filhos e eu os abençoarei. E todas as vezes que eu faço essa oração, eu estou colocando o nome de Deus sobre os meus filhos,
sobre as minhas filhas, meus genros, meus netos, e Deus confirma a sua palavra, abençoando-os. É a promessa de Deus. E promessa é um juramento que não pode ser mudado. E por isso nós confiamos na graça de Deus. E suplicamos que Ele mais uma vez confirme a sua promessa, a sua palavra, sobre os nossos filhos e sobre a nossa família. Nos ajoelhar em oração. Por favor, chegue para cá. Vamos, meu irmão. Tá, vem pertinho. Vem. Não, ela vai ficar no colo da Rose. Vai ficar no colo da Rose. Querido Deus, obrigado. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado pela dádiva da vida. Aqui está o Dominique, que é presente dos céus para a nossa família. Tu honraste a nossa família visitando-nos, ó Deus, concedendo-nos esta criança, para que nunca nos esqueçamos do teu amor, para que nunca nos esqueçamos que tu tens cuidado de nós todos os dias da nossa vida. E por isso, Senhor, devolvemos agora o Dominique em tuas mãos, reconhecendo que ele pertence a ti, é dádiva tua, é a tua herança concedida a nós. E, Senhor, ao dedicá-lo, nós também reconsagramos a vida do Wander, da Giovana, da Carol, do seu esposo Gabriel, do filho Gabriel, deste casal. Nós reconsagramos esta família em tuas mãos e pedimos a renovação das tuas bênçãos sobre eles e também sobre o Dominique, sobre o Mateus, a Alissa, que está aqui agora, e sobre a Carol, a nossa outra filha, o Fernando e também o Augusto, suplicando o cumprimento da tua palavra que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A tua palavra diz que assim nós colocaríamos o teu nome sobre os nossos filhos e tu os abençoaria. E nós te pedimos, a Deus, humildemente, em nome de Jesus Cristo, cumpre a tua promessa mais uma vez e abençoa-nos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bom dia, feliz sábado, todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a sua vida continue sendo honrada por Jesus. Sirva sempre a esse Deus maravilhoso. Agora nós teremos a leitura bíblica que se encontra no Salmo 119. Todos de pé, por favor. Deus seja louvado. Para mim não apareceu. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficarei decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Amém. Deus seja louvado. Continuemos em pé, vamos louvar agora. Ao chegar em tua presença, eu entrego a ti, Senhor, o teu coração humilde e pecador. Que o Espírito traduza meu silêncio em louvor, pois é santo e Deus consolador. Vamos orar. Querido Deus,
Obrigado pelo teu convite. Tu nos invocastes e viemos à tua igreja aceitando, Senhor, esta invocação. E aqui estamos, Senhor, para prestar a Ti um culto. Agradecidos a Ti por todas as bênçãos que recebemos durante essa semana e também durante a nossa vida. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Nossa reflexão para a oferta hoje vem do capítulo 39 do livro Conselhos sobre Mordomia. O motivo de dar é registrado. Foi-me mostrado que o anjo faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus e destinada ao tesouro, assim como dos resultados dessas doações. O Senhor observa cada centavo dedicado à sua causa e à disposição do doador, seja de boa vontade ou relutante. O motivo pelo qual se dá também é anotado. Aqueles que, de forma abnegada, devolvem a Deus o que pertence a Ele, como solicitado, serão recompensados conforme suas obras. Devemos dar com sinceridade, não para ostentar nossas boas ações, mas por compaixão e amor aos que sofrem. A sinceridade de intenção e a verdadeira bondade de coração são valorizadas no céu. A pessoa que ama sinceramente e se dedica de coração é considerada por Deus mais preciosa que ouro. Não devemos focar na recompensa, mas sim no serviço. Oferecer com sinceridade e amor são atitudes agradáveis a Deus durante nossas adorações. Agora é a sua chance de participar. Lembramos que você pode usar o Zeal e o Adventist Giving App. Os diáconos agora recolherão as ofertas e os dízimos. Nosso maravilhoso Deus e eterno Pai, quão bom estar aqui na tua casa nesse dia de sábado. E quão bom também é termos pessoas dispostas a doar conforme a sua orientação. Oramos pelos dízimos e as ofertas que aqui foram depositados. Que o destino dessas doações possam engrandecer a tua obra até que o Senhor volte. Te oramos agradecidos de que o Senhor é o nosso pastor e nunca nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém.
Nabucodonosor teve uma chance, teve uma oportunidade na vida para dar a 3 jovens a oportunidade de demonstrar quem continua sendo o Senhor da vida deles. Mesaque, Sedraque e Abidnego, através da sua atitude, demonstrou quem continua sendo o Senhor das suas vidas. Nabucodonosor só teve uma oportunidade e ele usou. Sedraque, Mesaque e Abidnego tiveram uma oportunidade e eles demonstraram. Eles disseram: escuta aqui, ó rei, se o Deus a quem servimos vai nos livrar, ok. Se não, nós vamos morrer. Mas fica sabendo que continuaremos servindo a esse Deus. A atitude daqueles 3 jovens é o que hoje eu e você poderemos demonstrar. Nesse momento é um momento em que nós vamos demonstrar na prática quem continua sendo o Senhor da nossa vida. A atitude de você se erguer desses bancos e dar alguns passos até aqui vai caracterizar quem continua sendo o Senhor da sua vida. Necessariamente você não precisa vir aqui, mas ter um gesto de se erguer desses bancos e depois se ajoelhar vai caracterizar para Satanás, para Deus, para os anjos, para Jesus, para o Espírito Santo e para nós que estamos aqui presentes, quem continua sendo o Senhor da nossa vida. Enquanto eles cantam, você terá a oportunidade de praticar o que praticou Sedraque, Mesaque e Abidnego. Agora é com você. Vamos ouvir a música, cantar e vamos demonstrar que Deus é e continua sendo o nosso Senhor. Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. Eu não tenho dúvida que você veio aqui e com ele, quem sabe, trouxe um pedido e um agradecimento. Mas você pode pensar e dizer: ó Senhor, se atenderes ou não, se me deres ou não o que eu estou pedindo e necessitando, não importa. Independente do que o Senhor der ou não der, eu continuo te adorando e te servindo. Se você não tem limitações físicas e puder se ajoelhar, vamos fazer isso. Se não, se ajoelhe com o coração. Poderoso Deus,
amado e eterno Senhor, que habita nos céus e sem sombra de dúvida em nossos corações. Oh Deus, que momento solene! Esta atitude que estamos tendo agora, ela demonstra a nossa inteira e completa dependência do Senhor. Ó Deus, somos humanos, Tu sabes disso. Somos carentes, limitados, mas aqui estamos, porque independente do que esteja acontecendo com cada um de nós, independente do que irá acontecer, queremos que o cosmos saiba que o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. Perdoa-nos a despeito do que somos e nos eleve a uma atmosfera mais santa. Transforma a nossa vida. Meu Deus, chegamos aqui hoje com a nossa mente e o coração carregado. Ó Deus, Tu sabe das reais necessidades e de que passa cada filho Teu que está aqui nesta manhã. Para tanto, ó Deus, toma-nos inteiramente em Tuas mãos. Molda-nos ao Teu querer. Faça-se a Tua vontade. Sabemos que a nossa vontade muitas vezes ela é humana. E muitas vezes ela não coincide, não equipara com a Tua vontade. Mas assim como Jesus na cruz pediu para ser livrado, Ele disse que não fosse como Ele queria, mas como Tu queres. Nós queremos nesta manhã repetir esta mesma frase. Ó Deus, se possível, passa de nós esta provação, esta luta, essa angústia, esta enfermidade. E aí eu poderia, ó Deus, agora ficar mencionando muitas coisas que nós passamos. Mas independente do que estamos vivendo e passando, seja feita a Tua santa e a Tua bendita vontade. Ó Deus, essa semana essa igreja vai estar orando pelo Gabriel Navarrete e a Carol Navarrete. Um casal novo, recém-formado, estão cheios de planos, projetos e metas. O futuro deles, ó Deus, Tu o conheces. Ampare esta família, foi Tu que constituístes. Abençoe-os ricamente. E que essa semana nenhum de nós venhamos nos esquecer desse casal tão abençoado. Abençoe a Tua igreja. Nós vamos nos erguer deste chão e vamos nos assentar nessas cadeiras, nesses bancos, na certeza de que a Tua palavra vai ser aberta. E não temos dúvida que ela virá ao encontro das nossas necessidades espirituais. E que no final, saiamos daqui com uma convicção de que estamos tendo um encontro real com o Senhor. Estamos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, ó Deus. Minha vida em Tuas mãos.
Não é essa a minha voz. Não. Feliz sábado, igreja. Espero que tudo esteja bem com vocês. A gente vem aqui para a casa do Senhor para louvar um pouco mais Ele. A semana talvez foi dura ou talvez foi relaxada, mas estamos todos aqui com o mesmo objetivo, que é a completa entrega a Deus. E que a gente possa ter nesse momento um coração de gratidão, que nós possamos louvar a Deus
e dizer para Ele o quanto que Ele tem feito por nós. Então, vamos começar agora com um louvor, cantando a música Te Agradeço. Desculpa, gente, aí falta a capotraste, ele vai tocar uma coisa, eu vou tocar outra coisa, vai ficar feio. Por tudo que tem feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens agora. Te agradeço. Agora as mulheres respondem. Eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Todos juntos agora no coro. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Só os homens. Te agradeço, mulheres. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Essa música aqui, ela é muito linda. Ela basicamente é o salmo cantado. Eu ia ler esse verso pra gente, mas eu não acho que tem o motivo. A gente já vai estar lendo em voz alta. Nessa sequência de músicas, a gente está realmente ali começando a entregar nossos corações a Deus. E essas próximas duas músicas que vamos cantar agora, elas são músicas de um reforço da confiança que nós temos em Deus. Nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele está conosco. Então, nada maior do que o amor dele por nós. Que nós possamos cantar juntos.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao teu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio de novo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Cantemos juntos. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo
Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Essa é a mensagem de Deus para você. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará nem não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Responde
responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila a brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu querido Jesus. Amém. Não é para trás que liga? É. Oi. 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 Pronto, vai aqui mesmo, não há problema não. Está tudo certo. Está tudo certo. Pastor Marcos, como foi dito, está no acampamento de desbravadores. Ontem passamos lá para dar um abraço nele, né? Agradecemos também ao Wanda e Giovana, que estão nos tratando muito bem. Pensamos em ficar apenas esse final de semana, mas pelo tratamento queremos estender por mais alguns dias, porque está sendo muito bom. Muito obrigado. Quero convidá-los nesta manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 103. Alegra-nos o coração em vermos queridos amigos aqui. E sempre que a gente cita nomes, a gente incorre em injustiça, né? Então, se eu fui injusto agora, nos perdoem. E Manhara, que prazer. Estendo meu carinhoso abraço ao pastor Lamarques.
faz parte da nossa vida, do nosso ministério. Robson, que prazer revê-lo aqui. Um dia você me disse uma coisa lá no estúdio, no primeiro dia do Lugar de Paz, em ao vivo, você não se lembra, mas não esqueço que ele me tranquilizou demais, né? Eu vi a Vivian aqui, né, Vivian? Algumas lembranças, algumas incertezas, uma consulta médica, e Deus abençoou tanto você. Que bom, Deus te abençoe, né? E o Luzmar, cadê o Luzmar? Estava aqui, a sua digníssima. Nunca esqueço o irmão Pacífico. Como ele chamava o pastor de pastor querido em todos os anos. Que isso é interessante, né? Porque o pastor, quando ele chega à igreja, é o nosso querido pastor. Aí depois ele fala assim, é o nosso pastor. Aí no terceiro ano fala assim, é o pastor. Quem que vai pregar? É ele. Vocês não têm esse tipo de problema, né? Mas o irmão Pacífico era um amor, o irmão Pacífico chamava de querido pastor sempre. Que saudade, que carinho, né? Louvado seja Deus por esta oportunidade. Salmo 103, eu gosto muito desse salmo. Eu não vou ler todo o salmo, eu quero ler apenas um versículo, e antes de lê-lo, queremos orar. Pai de amor, obrigado. Obrigado por este momento. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces os nossos sentimentos, como nós estamos emocionados ao estarmos na Tua presença hoje em família. Muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, e por tudo que Ele é para nós. Obrigado também por Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra e não é palavra de homens, não nos deixe esquecer isso, Senhor. É a Tua palavra que precisa ser ouvida, explanada agora, sentida, assimilada no coração e vivida. E para isso, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Dá-nos reverência, dá-nos temor, dá-nos tranquilidade diante da Tua palavra, esvazia-nos de nós mesmos e que o Espírito Santo atue poderosamente no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 103, o versículo 3, diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Há uma íntima relação na Bíblia entre perdoar e curar. E o que me chama a atenção aqui é que o salmista parece que ele está apontando, sabe? É Ele quem, para a gente não duvidar. Onde está o nosso perdão? Onde está a nossa redenção? Onde está a nossa salvação? Onde está a nossa cura? É Ele, não existe cura em outro lugar. Não existe perdão em outro lugar, não existe salvação em outra pessoa. É Ele quem, isso me chama muito a atenção aqui, é Ele em quem. Mas me chama a atenção também o fato de nesse versículo aqui, o perdão está associado à cura. E diz assim, todos os pecados são perdoados e todas as enfermidades são curadas. E essa é a tônica da mensagem desta manhã. Se queremos e precisamos do perdão de Deus, queremos e também precisamos da cura de Deus. Ele não pode nos dar uma coisa sem dar outra. E eu não tenho medo de arriscar em dizer uma coisa aqui. Com Deus é tudo ou nada. Perdão dos pecados e cura das enfermidades. Guarda isso no seu coração. Ele quer operar poderosamente no nosso coração nesta manhã, perdoando-nos e curando-nos completamente. E, por falar nisso, lembro-me agora de um texto de Ellen White. Por favor, coloque aí a projeção. Eu não gosto muito de projeção, Tá ok? Então, só um minutinho aí. Pronto? Tá ok, obrigado, Denis. Olha esse texto de Ellen White, escrito há muitos anos, a gente sabe, né? Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja qual cancro, roendo até a alma, enfraquecendo as forças vitais.
Remorsos pelos pecados às vezes enfraquecem a constituição e desequilibram a mente. Testemunhos, volume 5, página 444. Ela falou 9 décimos. É lógico, 9 décimos equivale a 90%. 90% das nossas enfermidades, ou seja, aquilo que nós sofremos no nosso corpo, seja um problema no fígado, no coração, no pulmão, no rins, na coluna, pressão alta, diabetes, não importa. 90% daquilo que nós sofremos no nosso corpo tem origem na nossa mente. Ou seja, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, memórias que nós temos da vida. É um percentual muito alto, 90%. Os profissionais de saúde hoje, eles chegam a 75%. Mas eles não têm a inspiração divina. Essa mulher foi inspirada por Deus. E pela inspiração divina, ela diz 90% das nossas enfermidades têm origem na nossa mente. Se 90% tem origem na mente, quanto sobra dos 100%? 10%. 10% então está relacionado ao nosso estilo de vida. O que nós comemos, bebemos, se nós fazemos exercício, se tomamos água devidamente, o sol, o repouso e assim por diante. 10%. E quando nós vamos falar a respeito de saúde, parece que o nosso foco são os 10%. Por isso que hoje nós queremos focar nos 90%. 90% das nossas enfermidades estão relacionadas à nossa mente. Eu repito, nossa memória, lembranças, sentimentos e emoções. O que nós guardamos aí no coração e às vezes ninguém sabe. Você quer ver? Eu coloquei aqui ela dá 2 exemplos ali, eu vou pedir permissão aqui para colocarmos outros exemplos, porque ela fala de problemas domésticos e remorsos de pecados que nós cometemos. Mas, sem dúvida nenhuma, nós adoecemos quando nós somos agredidos. Agressões físicas, agressões verbais que nós recebemos, principalmente na infância, mas não somente na infância, na fase infantil, na adolescência, na juventude, não importa. Nós adoecemos quando nós somos desacreditados, principalmente por pessoas que nós levamos em consideração, pessoas que são importantes para nós, e essas pessoas nos desacreditam diante de outras pessoas. E eu lembro de uma moça que veio conversar comigo, e havia manchas roxas no corpo dela. Ela me mostrou assim no braço, e aqui assim na nuca. Eu falei assim: pastor, é a minha coordenadora. Ela disse que eu não sei fazer nada direito, que eu não faço, que eu não sei o quê, e na frente de todo mundo. E quando eu vejo que o carro dela, ela está estacionando o carro lá no estacionamento, a minha carne treme. Ela estava doente. A coordenadora dela não batia nela fisicamente, mas a mente dela estava doente pelo fato da coordenadora tratá-la assim. Mas não somente isso, não. Quando nós somos maltratados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pais, cuidem dos seus filhos com carinho. Não os maltratem. Tratem-os com valor, acreditem nos seus filhos, elogiem os seus filhos, coloquem os seus filhos para cima. Nunca desacredite dos seus filhos, principalmente na presença de outras pessoas. Quando nós somos insultados, quando nós somos xingados, quando nós somos perseguidos, às vezes perseguidos dentro de casa. Já conheci pessoas, o rapaz falou assim: pastor, a minha mãe tentou me matar várias vezes. Somos perseguidos no trabalho, na sociedade, somos perseguidos, infelizmente, no seio da igreja, somos perseguidos, famílias perseguidas. Famílias enfermas, quando nós somos traídos. A dor da traição tem levado muitas pessoas à enfermidade. Quando nós somos humilhados, quando nós somos violentados. Estupros em crianças, em adolescentes, jovens, adultos, marcas para o resto da vida. E quando nós também somos abandonados, principalmente na infância, ou quando já chegou aquela idade onde os pais precisam dos filhos e os filhos simplesmente abandonam os seus pais.
sem cumprir o mandamento que diz honra ao teu pai e tua mãe, que pode ser entendido como assalaria o seu pai e sua mãe, remunera o seu pai e sua mãe, cuida do seu pai e sua mãe, sustenta o seu pai e sua mãe. Algumas situações que vivenciamos e podem nos enfermar. E de repente estamos diante desse quadro, olhamos para ali e às vezes fingimos que isso não aconteceu, que isso não nos pertence, que esse assunto não tocou a nossa porta, porque nós somos especialistas em fugir. Nós fugimos da dor. E há a possibilidade de hoje nós temos vindo para este culto aqui, bem disfarçados. A gente coloca a melhor roupa, e por falar nisso, igreja é o lugar da melhor roupa. Não importa qual seja a sua melhor roupa, aqui é o lugar da melhor roupa. Aqui não é lugar da roupa do shopping, do passeio, a não ser que você tenha só essa, tá bom? Mas aqui o encontro com Deus, nosso Pai, é a melhor roupa que nós temos. Então, se é a melhor roupa, que seja essa. Enfim, nós podemos nos disfarçar. A gente até disfarça com um perfume para a gente ter um cheiro que não nos pertence, mas que a gente agrega para nos conferir valor, aceitação, porque de alguma forma nós estamos fingindo. É bom usar um bom perfume, mas nunca para fingir, mas nunca para fugir de uma dor, para nunca fugir de uma ferida. Há a possibilidade de estarmos aqui hoje, doentes, no fundo, com alguma mágoa, um ressentimento, uma lembrança, um assunto que nos fere, um assunto que nós não gostaríamos que ninguém tocasse, a lembrança de uma pessoa, de um nome, de um evento, e nós vamos aí fugindo dessas situações, nos enfermando, e com o passar do tempo, essas coisas vão nos fazendo sofrer até tirar a nossa vida precocemente. 90%. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vim aqui dizer uma coisa para vocês. Se esse é o seu caso, se existe aí alguma coisa no seu coração que incomoda você, que fere você, uma lembrança, pode ter sido seu pai, a sua mãe, seu parente, um chefe do trabalho, quem seja. Se existe uma dor, uma enfermidade mental dentro de você hoje, eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curado. Eu acredito nisso. Por quê? Porque é Ele. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem cura as nossas enfermidades. Está aqui neste manual a receita de Deus. Está aqui neste manual, na palavra de Deus, a cura que Deus nos oferece. E deixa eu falar uma coisa para você. Não basta você ajoelhar diante de Deus e falar assim: Senhor, me cura. Existe uma receita, existe um caminho, existem 3 segredos ou 3 verdades que, quando você aceita no seu coração, essas verdades libertam você e curam você. Mas está onde? Está aqui. Aí eu quero convidar você nesta manhã a ler a Bíblia e fazer o seguinte: esse texto é para mim. Porque às vezes a gente lê porque tem de fazer o ano bíblico, a gente lê porque tem de estudar a lição da escola sabatina, ou então até mesmo preparar um sermão. Mas a gente tem de ler, e quando lê a Bíblia, a gente fala assim: opa, isso aqui é para mim, essa promessa é minha, esse texto eu que preciso, isso aqui é para minha cura. E se você conseguir fazer isso hoje, em nome de Jesus Cristo, pegar os textos que nós vamos ler aqui e falar assim: eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui, você vai sair daqui curado. Não existe aqui nenhuma descoberta teológica, que foi alguém que descobriu coisa tal, uma novidade. Não, o texto está aqui. Você conhece o texto, você já leu esse texto várias vezes. Mas eu quero pedir a você: pegue esse texto e diga: isso aqui é para mim, me pertence, eu tomo posse. Isso aqui é a minha cura. 3 segredos, 3 verdades para você ser curado hoje em nome de Jesus Cristo. 3 verdades. E essas verdades, elas estão interligadas. Eu poderia usar vários versículos aqui, porque são vários versículos que falam a mesma coisa. Mas eu escolhi alguns. Eu quero ler aqui com vocês, por exemplo, Isaías 43. Esse aqui é o primeiro segredo. É algo que uma verdade que você tem de interiorizar, que você tem de aceitar, que você tem de viver, dizer isso aqui: essa promessa é minha, pertence a mim. Um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido.
43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse texto aqui é muito rico, há muitas mensagens nesse texto, mas para nós, nesta manhã aqui, o que nos interessa é o finalzinho do texto. Tu és meu. Para mim isso aqui é precioso demais. Primeira verdade que liberta você da dor, a primeira verdade que cura você. Deus nessa manhã está falando, tu és meu, tu és minha, você pertence a Deus. Eu vou falar de novo, você aproveita e fala um amém. Faz de conta que eu não pedi não, mas você fala assim. Tá bom? Pode ser assim? Deus nessa manhã está falando assim para você, tu és meu, tu és minha. Você pertence a Deus. Coloque isso no seu coração. Você não se pertence. Você não tem mais uma honra. Espera aí, vou explicar, tá? Você não tem mais um nome. Você não tem mais uma reputação a zelar. Porque quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você morreu. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Não é morte, sepultamento e depois ressurreição para uma nova vida? Não é isso o batismo? E no batismo, nos diz lá na hora do batismo, você, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não diz isso? Por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Há muitas questões aí, mas para nós aqui, sabe o que significa ser batizado em nome de alguém? É que a partir desse momento você pertence a esse alguém. No dia que você se batizou, você falou assim, eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Deus. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pertence a Deus, você é propriedade dele. E a Bíblia está repleta dessa mensagem, não estou inventando isso aqui não. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Pertencemos a ele. Então, nesta manhã, Deus está convidando você a aceitar o fato de que você é dele, você pertence a ele. Esse é o pontapé inicial para a cura. É a primeira verdade que liberta. E a segunda verdade que liberta, ela está relacionada a essa primeira verdade. Porque Deus vai falar assim, você pertence, você é meu, você é minha. Não é mais o seu nome. Não é mais a sua família. Não é mais a sua honra que está em jogo. Não é mais a sua reputação. Você morreu, você esqueceu que você morreu? O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá ok? Pontapé inicial para o nosso diálogo nesta manhã. Mas não termina aqui, tá bom? Vamos a São Mateus no capítulo 25, quando Jesus Cristo está falando da sua volta, do seu retorno, ele vai separar ali o bode das ovelhas, conhecemos bem o contexto do que ele está falando ali, mas ele deixa para nós aqui uma preciosidade que às vezes nós não percebemos. No capítulo 25, no versículo 40, lembrando, o contexto aqui é o contexto da volta de Jesus Cristo, está separando, né? O bode das ovelhas, os salvos dos perdidos, esse é o contexto. Não queremos desconsiderar o contexto, mas queremos considerar a fala de Jesus Cristo aqui. Olha o que Jesus Cristo está falando. Versículo 40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Opa, olha aqui, ó. Meus pequeninos irmãos, pertence a ele. Agora ele está falando assim, olha o que ele está falando aqui. Sempre que alguém fizer alguma coisa aos meus pequeninos, estão fazendo a quem? A mim. Opa, peraí, nós temos de crescer nesse conhecimento aqui, nessa verdade aqui. Tá bom? Porque isso aqui é libertador. Isso aqui é a cura de Deus. Por isso eu falei, não adianta você ficar falando assim, Senhor, cura a minha ferida, o meu trauma, a minha depressão, seja lá o que for, tira de mim a insônia. Ele vai falar assim, por favor, você tem de aceitar algumas coisas que você ainda não aceitou. Você pertence a Deus. Se você pertence a Deus, a proposta dele é o seguinte, se alguém, vou usar uma expressão aqui, é um termo lá de Minas Gerais, de onde eu vim,
Uai, tem algum mineiro aqui que a gente pode falar um uai, trem, tem alguém aqui que é de Minas Gerais? Ninguém aqui de Valadares, pelo amor, gente, mantém aquela região. Uai, assim, não sei o quê, trem, ao pra você ver, a gente pode falar, né? Então eu falo assim, Deus está falando nessa manhã para você, você me pertence. Se alguém triscar no você, triscou em mim. Alguém conhece a expressão triscar? Bulir. Se alguém bulir com você, buliu comigo. Está vendo? Você lembra lá quando a gente era pequenininho, lá onde que a gente foi criado, e quando havia alguém maior do que a gente, mais forte do que a gente, queria bater na gente, a gente chamava, hein, Luzmar? Chamava o irmão, chamava o Jones lá, o Rony, ele chegava e falava assim para o camarada, ó, meu irmão, se tocar nele vai ter comigo. Aí eu passava com o peitão assim, ó. É isso que Deus está falando para a gente hoje, está aqui, eu não estou inventando isso não. Você pertence a Deus. Se alguém fez alguma coisa contra você, ele está falando, na verdade não foi contra você, foi contra quem? Foi contra ele, porque essa é a proposta de Deus. Tá bom? Essa é a proposta de Deus. Outros versículos que podem ser usados aqui. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus? Está na Bíblia. E quando Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, que estava lá em Damasco, vem uma luz, joga Paulo por terra, e aí vem Jesus bater um papo com Paulo. E a primeira pergunta que Jesus Cristo faz a Paulo, qual que foi? Paulo, qual a pergunta? Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo quem? O povo, a igreja. Mas a proposta de Deus é o seguinte, se fez alguma coisa contra o meu povo, está fazendo contra mim. E sabe por que a gente sofre? Porque a gente se coloca como alvo. E eu volto aqui, eu repeti umas expressões aqui que eu usei. Foi o meu nome, foi a minha reputação, foi a minha família. Ô gente, não trisca na minha família, não. Dói demais. Por favor. Porque o eu ainda está aqui. O orgulho ainda está aqui. É nosso. É quem nós somos. Nossa família é quem nós somos. O nome... Puxa vida, desfazer do meu nome, principalmente na frente de todo mundo, eu ser humilhado diante de todo mundo, eu ser perseguido, eu ser traído, como é que eu vou ser visto agora diante da sociedade? Aí Deus estava, aqui, não é você, sou eu. Você agora leva o meu nome, você leva a minha honra, você representa a minha família, então não é você. Se tocou em você, tocou em mim. Se fez a você, fez a mim. Agora volta para aquela lista ali. Isso tem de ser real, gente. Isso aqui não tem de ser um assunto que a gente vem aqui, conversa e a gente vai para casa. Se alguém foi agredido aqui, quem foi agredido? Foi Jesus. Se alguém foi desacreditado, quem foi desacreditado? Foi Jesus. Se alguém aqui foi maltratado, naquele dia maltrataram Jesus. Se foi insultado, perseguido, traído, humilhado. Você quer ver que forte? Se alguém foi violentado, se alguém foi estuprado, foi Jesus Cristo. Essa é a proposta dele. Sabe por quê? Essa é a glória do Calvário. Porque no Calvário, e desde a encarnação, ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele veio viver a nossa vida para que vivêssemos a vida dele. Você acha que Deus quer só as suas alegrias, seus dízimos e ofertas? Ele quer as suas dores, suas mazelas, aquilo que faz você sofrer, aquilo que tira o sono seu à noite. Ele quer isso para ele porque pertence a ele. Por direito, ele comprou e resgatou isso na cruz do Calvário. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não percebe isso. Aí às vezes a gente separa, né? Por isso que eu escolhi um texto ao iniciar o nosso diálogo aqui, onde une as duas coisas. É Ele que perdoa os seus pecados e Ele que sara as suas enfermidades. Está intimamente ligado. E o que nós aprendemos? Aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e temos a plena certeza de que em Cristo Jesus, justificados pela graça, através da fé, Ele me considera inocente como se eu nunca tivesse pecado. Eu não entendo isso direito.
mas eu aceito pela fé. Um texto da Bíblia que às vezes eu leio e falo assim, rapaz, nunca vou alcançar isso aqui. Na eternidade, eu acredito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Minha cabeça chega a dar um nó assim, ó. Eu aceito pela fé. Aceito pela fé. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque em Cristo Jesus, justificado pela graça, através da fé, Deus me considera como se eu nunca tivesse pecado, porque Ele tomou os meus pecados e Ele morreu a minha morte. Ele sofreu a minha culpa. Eu tenho certeza disso. Aí agora, além disso, ele falou, peraí, não tem, isso aí é parte do Evangelho. Existe uma outra parte do Evangelho. Qual que é a outra parte do Evangelho? É curar as enfermidades. É uma das maiores evidências de que nós temos Deus no coração. Uma das maiores evidências de que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, chama-se paz, porque Ele é príncipe da paz. Ele fala assim, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então Deus tem uma paz para nós vivermos, e quando as pessoas que estiverem ao nosso redor, no trabalho, seja onde for, na nossa comunidade, elas virem essa paz em nós, falam, opa, que negócio é esse? Eu quero ser semelhante a essas pessoas. Mas essa paz, ela não vem apenas da certeza do perdão dos pecados. Ela vem também quando nós somos curados nas nossas emoções, nas nossas lembranças, das nossas memórias, dos nossos traumas. Porque Deus quer sim usar pessoas perdoadas, redimidas, para testemunhar do seu amor, mas Ele também precisa que pessoas se levantem dizendo o seguinte, eu estava enfermo, eu tinha essa dor, e assim por diante, e Deus me curou, Ele me libertou, hoje eu tenho paz. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero paz, porque as pessoas querem paz hoje, elas precisam de paz. Então não dá para desassociar uma coisa da outra. E aí isso nos leva a pensar e a preparar o nosso coração para aceitarmos a terceira verdade que liberta e que cura. Qual é a primeira? Eu pertenço a quem? A Deus. Segunda, qual que é? Se fez a mim, fez a quem? Se fez a minha família, fez a quem? Se fez ao meu nome, não foi o meu nome, foi a quem? Foi a Ele. Eu saio de cena. E a questão é com Ele. Entendeu? Ele é o irmão mais velho. Não foi a mim, foi a Ele. Eu não posso duvidar disso. Eu sofro porque eu penso que foi a mim. Aí outra coisa, além de eu pensar que foi contra mim, qual é a minha tendência? Depois que alguém faz uma coisa contra mim, qual é a tendência minha e sua? Revidar, não é isso? Revidar. Desejar o mal para aquela pessoa e até tramar o mal para aquela pessoa. E é isso que adoece. Esse sentimento, essa lembrança que vem ao coração, a gente fica remoendo, não sei o quê, é isso que arrebenta a gente por dentro. Eu lembro que quando eu nasci em Minas Gerais, fui criado no Rio de Janeiro, e tinha um camarada lá que gostava de me bater, rapaz. Ele me batia, rapaz, me dava uns cascudos, e quando eu saía com um misto de alegria e chateação. Chateação porque estava doendo. Mas no fundo, eu tinha aquele arzinho assim de satisfação. Olha aqui, hein? E você não é diferente de mim, não. Não adianta você rir de mim, não. Sabe o que era o meu sentimento de satisfação naquele momento? Jesus vai voltar e vai me levar para o céu, e Ele vai para um lugar bem quente depois. Você é diferente de mim? Deseja ou não deseja isso? Quer ou não quer isso? É isso que adoece. É isso que adoece. Negócio. Mas como é que trabalha isso? Trabalha isso aqui com a palavra de Deus. Você pertence a Deus. Fez a você, não foi a você. Voltando aqui. Esse rapaz se converteu. Está aguardando a volta de Jesus Cristo pela graça de Deus. Nós vamos estar no céu juntos, em nome de Jesus. Aí isso nos leva a pensar a terceira, que isso aqui é proposta de Deus, né? E proposta você diz sim ou não. Aí a terceira proposta que liberta, que cura, que sara, para ter paz, para ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Porque o enfermo dentro de casa, ele adoece todo mundo.
Ele implica com todo mundo, e não somente em casa, não. Na igreja também. Eu vi aquela pessoa que está insatisfeita com tudo na igreja. Com tudo, porque está doente e quer distribuir doença para todo mundo. A gente não pode cair na doença dessas pessoas. Tem de amá-las, tem de abraçá-las, que é o que elas precisam. Enfim, aí vamos então à terceira mensagem ou verdade que liberta, que cura, está aqui, ó. É que a gente lê e não pega para a gente. Isaías 53, é o servo sofredor, o Messias. E me chamou muito a lição dessa semana, na parte de quarta-feira, quando falou que a igreja de Deus não deve ser dominada por métodos e modelos governamentais humanos que mandam, mas por líderes que servem. Temos de orar por esses líderes que servem. Mas aqui em Isaías 53, está falando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, o ministério de Jesus. Mas do versículo 4 ao versículo 6, eu vou ler apenas esses 3 versículos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O que eu leio aqui é uma repetição de Salmos 103, versículo 3. É Ele quem perdoa os nossos pecados e Ele que cura todas as nossas enfermidades. Porque nós estamos acostumados aqui a pegar esse texto aqui para dizer que o Messias viria para nos libertar dos nossos pecados. Mas não é somente isso que o texto está dizendo. Aqui, além de iniquidades, transgressões, iniquidades, fala de enfermidades, fala de dores, fala de feridas. E aqui não está falando somente de enfermidades espirituais, com certeza enfermidades emocionais, sentimentais, do coração, da mente. Não, e eu repito, não dá para separar as coisas. Não dá para dizer o seguinte: olha, eu tenho aqui a cruz de Cristo, o Calvário, a morte de Jesus Cristo, e eu estou apostando toda a minha vida no fato de que Ele morreu realmente por mim. E aí nesta manhã, Deus está falando com você, não é só isso. A cruz não liberta você somente dos seus pecados, Ele liberta você das suas dores. E você não tem o direito de ficar com você, com aquilo que pertence a Deus. Essa é a glória do Calvário. Seus pecados pertencem a Ele. A humilhação que você passou também pertence a Ele. A perseguição que você sofreu, a traição que você sofreu. Se você foi abandonado, isso pertence a Ele, não pertence a você, não fica com você. Porque essa é a proposta da cruz, é tudo ou nada, é você por inteiro. Agora observe uma coisa aqui, que é o terceiro passo. É a terceira verdade. Nós lemos aqui 3 versículos. 4 vezes se repete uma expressão no versículo. E eu aprendi que sempre que num texto se repete expressões ali, é porque o autor está querendo dar ênfase àquelas expressões. 3 versículos. 4 vezes eu encontro nestes versículos a expressão sobre Ele. Sobre Ele. Sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele. Ou seja, alguma coisa está saindo de mim e está sendo colocada sobre Ele, para dizer que não me pertence mais. Sobre Ele, ou seja, os seus pecados saem de você e são transferidos e colocados sobre Ele. Não é isso que o santuário nos ensina? Os serviços dos santuários? Quando o pecador vinha, impunha a mão sobre a cabeça do animal e ali confessava os seus pecados, e simbolicamente os pecados eles eram transferidos sobre o animal, ou para sobre o animal, transferência. Com Jesus Cristo é a mesma coisa.
Pecados saem de nós e são transferidos para Jesus Cristo. Enfermidades saem de nós e são transferidos para Jesus Cristo, não pertence mais a Ele. Ele é chamado de homem de dores. Sua culpa pertence a Ele. Suas mágoas e ressentimentos também pertencem a Ele. E você tem de aprender a dar o terceiro passo. É a terceira verdade que liberta. Transferir para Deus aquilo que pertence a Ele, porque não lhe pertence. Sabe por que Deus faz isso? Porque você não está suportando. Nós não fomos criados para viver neste mundo de dor, de pecado. Nós não fomos criados para sofrer isso aqui. Nós fomos criados para viver num lugar chamado Éden, delícia, prazer. Nós não fomos criados para andar milhas e milhas indo e voltando para um trabalho. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para humilhação, para traição. Nós não fomos criados para o abandono. A nossa constituição física e mental não suporta isso. E aí, às vezes, a gente segura a barra, a gente adoece. Ou a gente vai para uma terapia e passa lá um longo tempo para descobrir que ajudou, mas não resolveu porque a situação ainda está lá. Nada contrário à terapia, tá, gente? Tem o seu lugar, tem o seu valor. É necessário. Você pertence a Deus. Se alguém fez alguma coisa com você, não fez a você, fez a Ele, pertence a Ele. E você tem de, pela graça de Deus, transferir para Ele aquilo que tira a sua enfermidade, a sua saúde. Estava descendo o Pico da Bandeira uma vez. Tive uma oportunidade de subir o Pico da Bandeira 8 vezes e meia. 8 vezes e meia porque choveu uma época lá, tivemos que descer frustrados. Enfim. E quando chovia lá, enfim, não dava para continuar a viagem. E dessa vez, eu estava cometido de uma dor de coluna. Eu tenho um problema de coluna já há 22 anos. E nesse dia, na volta, minha coluna estava pegando fogo. Eu estava doendo, insuportável. Eu era o último da fila, o pessoal já tinha se distanciado para lá, e eu estava ali com a mochila, com aquele peso, aquela dor, aqueles passos curtinhos assim, e de repente lá no nevoeiro, eu vi 2 vultos, eram 2 rapazes, 2 irmãos da Igreja Central de Niterói, no Rio de Janeiro, e eles me viram também, esperaram ali, quando eu cheguei, eles perguntaram, com aquele sotaque lá, né? E aí, pastor, como é que está? Eu falei, cara, eu estou mal, minha coluna está doendo demais. Ele falou assim, tem alguma coisa aí para comer? Eu falei, cara, não tem nada. Me deram uma barrinha de cereal, me deram um suquinho de caixinha assim, que na época eu não sabia que era para matar rato, eu tomei, mas por favor, não tome aqueles negocinhos não, tá? Aquilo é veneno, vocês sabem disso, enfim, eu não sabia. Comi a barrinha de cereal, tomei o suquinho ali, não sei o quê. E aí, rapaz, o camarada olhou para mim e falou assim, pastor, me dá aqui a sua mochila. Eu falei, não. Cara forte aqui, rapaz, bichinho ali, magrinho, raquítico. Eu falei, não, de jeito nenhum, rapaz. Pastor, me dá aqui a sua mochila. Não dou nada, rapaz. Pastor, rapaz, me dá a sua mochila. E ele já estava levando a mochila do irmão, que o irmão dele tinha necessidades especiais. Aquele menino entrou na minha frente, cara. Pegou a minha mochila. A mochila dele é aquelas mochilas grandonas assim, ó, não sei para que tamanho de mochila daquele tempo. Ele abriu a dele, socou a minha lá dentro, fechou e falei, pastor, vou embora. Nunca esqueço o nome desse rapaz, Vinícius Landim. Nunca esqueço o alívio que eu senti naquele momento, porque alguém estava carregando a minha mochila. O que Deus quer falar para você hoje? Me dá aqui a sua mochila. Me dá aqui a sua mochila. Você fala, eu aguento. Esse rapaz, não sabe com quem está falando, não. Eu aguento. Aguenta não. No fundo, você está doente, está fazendo enfermar quem está ao seu lado, quem você ama. Ele está pedindo assim, entrega a sua mochila para você ser curado por Deus e para ter paz. E deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Pode ter parecido muita arrogância da minha parte dizer no início dessa mensagem que hoje vai haver cura aqui. Porque eu disse isso. Mas não é presunção, não.
Sabe por quê? Porque eu fui curado. Esse é o sermão da minha vida. Com 34 anos de obra, eu saí da Novo Tempo e fui trabalhar em Vitória, já esperando os finalmente da aposentadoria. E nós, a minha esposa é capixaba, e nós temos uma ligação muito grande com Guarapari. Está convidado a ir lá, e vocês também, tá? Mas vão no início do mês, não vai no final do mês não, que o negócio lá é meio difícil para nós no final do mês, vai mais no início do mês. Mas nós temos uma paixão por aquele lugar. Para vocês terem ideia, nós temos 37, quase 38 anos de casado. Nós passamos 36 férias em Guarapari. É uma história de amor. Começamos a construir uma casa lá. E o nosso sonho era, em Vitória, já se aposentar e ficar por ali. Quantos amigos, familiares, e assim por diante. E aí nisso, Rose, ela consegue um emprego que era a vida dela, vida de paixão, de realização. Você sabe o que é isso? Não é questão de financeira, de realização, quando a pessoa se sente bem em fazer o que ela fazia. Ela trabalhava numa residência terapêutica que cuidava de pessoas com problemas mentais, necessidades especiais. Era de paixão, ficava a 700 metros lá de casa. Eu via essa mulher se dando, e aquele trabalho para ela fazia muito bem a questão da saúde dela. Vem a pandemia. E na pandemia, a nossa filha engravida. O nosso genro trabalha embarcado. E quando ele viajava para ficar algumas semanas fora, a rede de apoio era lá em casa, ela não tinha rede de apoio. E estamos falando de pandemia. Você se lembra o que era pandemia para você e para sua família? Então era momento que a gente acolhia, vem cá e com todos os cuidados ali de proteção e assim por diante, sabe? E aí naquele contexto, foi feito assim: você vai sair daqui e você vai para lá. Eu falei, não, mas espera aí, eu não posso. Eu tenho um contexto aqui familiar, eu tenho uma esposa aqui, eu tenho uma filha aqui, por favor. Não. Você vai. Era quarta-feira e falava o seguinte: vai ser votado amanhã já vai ser escolhido um outro pastor para o seu lugar. Não tem chance, não tem diálogo. Não, mas espera aí, não. E aí ele veio de aquela expressão de goela abaixo. Vocês são maduros o suficiente para entender o que eu estou falando aqui para vocês, sabe? E eu tive de sair, eu tive de ir, e era para ir para o Silvestre, o Hospital Silvestre, como capelão. Nenhuma dificuldade em servir o Silvestre como capelão. Eu amo pessoas, minha vida foi devotada à igreja, principalmente a distrito. Amo pessoas, quem me conhece sabe disso. E eu tive de ir para o Silvestre, contrariado. Não porque era o Silvestre, mas por causa do contexto da família, e porque eu pedi, e falei simplesmente não. Eu me sentia desvalorizado, me sentia humilhado, me sentia envergonhado diante da igreja, da minha igreja, dos amigos de ministério, da minha família. Eu tive de ir. E eu fui doente. Tive de fazer um acerto lá com o Hospital Silvestre, para deixarem a Rose morando em Vitória. O Hospital Silvestre me arrumou um apartamento, e eu fiquei morando dentro do Hospital Silvestre, e a Rose em Vitória, cuidando da Carol, que estava grávida. De 15 em 15 dias eu ia lá em Vitória visitá-la. Doente. Qual era a causa da minha doença? Pode falar aí. Tenha medo não. Fala aí. Raiva. Ódio. Amargura. Sentimento de vingança, sabe? Aquele negócio assim, quando eu lembrava daquilo que ele me fazia mal. Eu não conseguia dormir. O sono foi embora. Eu, graças a Deus, sempre tive um sono muito tranquilo, graças a Deus. Por 3 vezes eu fui parar no pronto atendimento, o coração batia assim como se fosse explodir. Crise de ansiedade, crise de pânico. E assim eu fiquei. Até que a Novo Tempo chamou de volta. E para que vocês entendam que não era o local em si,
Eu fiquei 1 mês e 15 dias no Silvestre, e aí eu fui transferido para Novo Tempo, e na transferência eu continuei doente, passando mal, enfim, várias coisas. E um dia lá em São Paulo, no pronto atendimento, o coração parecia que ia sair pela boca, essa expressão ela é real. A médica veio, me atendeu e viu a minha situação, falei o que eu podia falar, e ela falou assim: eu não poderia te medicar com esse medicamento aqui, só em consultório, mas devido à sua situação aí, eu vou receitar uma coisa para você. E ela me receitou um tal do Zolpidem. Zolpidem. Eu estava no hotel nesse dia, e ela falou assim: você tem de tomar e não mexa no celular, porque depois que você toma, até a hora que você apaga, ele te causa bom, você não lembra de nada. Eu falei: caramba, o que é isso? Enfim. E quando eu tomei na primeira noite, eu dormi de forma ininterrupta 9 horas. Sabe, que nem acordar assim para nada. Eu apaguei 9 horas. No outro dia, quando eu acordei, falei assim: opa, esse trem aqui é bom e é perigoso, não vou ficar tomando isso. Eu tinha essa consciência, que eu não posso ficar tomando isso. Mas eu estava doente. E de 15 em 15 dias, pegava o avião em São Paulo e ia para Vitória visitar a minha família. Doente. Não pregava, não aceitava nada de Zoom, até que o sermão, não quero, não tenho condições, não pregava. E lá perto da Novo Tempo existe uma igreja lá, que foi fundada inclusive pelos funcionários da Novo Tempo, chamado Bandeira Branca. Você se lembra, né? E aí o Renatinho, que era um ancião lá, fala: pastor, nós estamos com uma dificuldade aqui, porque nós vamos ter agora aqui um fim de semana de mordomia, e nós já tentamos várias pessoas, pastor, não tem ninguém, pastor, nós lembramos do senhor, pastor, vem pregar para nós nesse fim de semana, vem cá, a gente precisa do senhor. E aquilo tocou, sabe, em mim, assim. Eu falei assim: eu vou lá, não estou podendo, não estou querendo, mas eu vou por uma extrema necessidade da igreja. E preparei ali alguns versículos e coisa e tal, e na sexta-feira, a Bíblia aberta, os versículos aqui ao lado assim, e quando eu comecei a pregar, não saiu o sermão que eu havia preparado, saiu o sermão que nós estamos conversando com vocês aqui essa manhã. Esse sermão aqui não fui eu que fiz, esse sermão aqui Deus colocou no meu coração, porque Ele precisava curar alguém naquela manhã. Veio de Deus. Fui lembrando de alguns versículos, algumas situações, não sei o quê. Saiu. E aí ali na porta, as pessoas falam: pastor, muito obrigado, hoje eu fui curado. Eu falei: que negócio é isso aqui, rapaz? Esse povo está saindo daqui curado, e eu, né? O que é? E por dentro, um vulcão, um furacão me consumindo, né? Eu falei: mas o que aconteceu aqui nesta manhã? O que aconteceu? E que naquela noite, nós ensinamos para eles a fazer a oração da transferência. Quando uma coisa sai de você e você fala assim para Deus: toma, isso aqui não me pertence, pertence a ti, toma. Não toco mais nesse assunto, está com Deus. Nós fizemos isso naquela noite. E eu estava com dificuldade de fazer isso. E eu já falei para vocês as razões aqui. E aí passou o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, na quinta-feira, eu estava dentro do avião para ir fazer um casamento lá no Rio Grande do Sul, uma coisa que não podia deixar de fazer, uma família muito querida. Eu fui na quinta-feira e a Rose iria na sexta-feira. E dentro do avião eu não estava me aguentando. Eu estava passando muito mal. Eu me dava vontade de gritar: para esse trem que eu quero descer, alguma coisa assim. Eu não estava aguentando, estava passando muito mal. Aí foi o meu momento. Deus tocou no meu coração e falou assim: oração da transferência. Oração da transferência. E lá eu comecei a orar a Deus. E dentro do avião, passando mal, eu falei assim: Senhor, Tu sabes o que aconteceu comigo, com a minha família. Tu conheces a minha dor, Tu conheces a minha enfermidade. E Senhor, eu quero Te pedir uma coisa agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não esquece isso não, em nome de Jesus, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Arranca isso do meu coração e lança sobre Jesus Cristo, porque pertence a Ele.
a mão de Deus entrou no meu coração, arrancou aquilo tudo. Eu tive paz dentro do avião. Primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei a Porto Alegre, foi ligar para minha esposa e dizer para ela, eu estou curado. O que aconteceu? Amanhã eu te conto, eu estou curado. Eu estou curado. E a minha tentação hoje, sabe qual é? É tentar lembrar o que fizeram comigo, com a minha família. E quando isso vem à mente, imediatamente, graças a Deus, eu falo assim, não foi a mim. Não foi a minha família. Não foi ao meu nome, não foi ao ministério, não foi. Foi a Cristo, não pertence a mim. Eu já entreguei para Deus, pertence a Ele. Eu estou em paz. Eu falo isso para vocês de coração. E se eu lembrei alguma coisa aqui, só foi para dizer a vocês que nós também sofremos, que nós também adoecemos, que nós também nos prostramos e precisamos de ajuda, que nós também precisamos nos agarrar à palavra de Deus que diz, é eu que perdoo, é eu que curo, eu estou curado. E se você aceitar o que eu aceitei, você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Eu pertenço a Deus. Quando alguém toca em mim, toca em Deus. Aquilo que aconteceu comigo não pertence a mim, por isso precisa ser transferido para Jesus Cristo através da oração da transferência. Hoje Ele está falando com você o que falaram comigo lá no Pico da Bandeira. Me dá aqui a sua mochila porque ela pertence a mim. Eu quero convidar você hoje a fazer a oração da transferência. Cuidado em dizer assim, está tudo bem, está leve o meu fardo, eu não preciso. Cuidado. Seja lá o que for. Transfere agora. Entrega. Ele está de braços abertos aqui para perdoar os seus pecados e para curar as suas enfermidades. Não posso fazer essa oração por você, você precisa fazer. E se você sente o desejo de fazer essa oração, se você precisa entregar alguma dor, alguma mágoa, algum ressentimento, uma coisa que está incomodando você, você precisa entregar alguém para Deus, alguém, que quando você lembra assim, você sente mal, você precisa entregar essa pessoa para Deus. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vem aqui à frente, de forma simbólica, para deixar aqui, para transferir para o altar de Deus, para sair daqui curado, para sair daqui leve, e quando o inimigo tentar você, tentar fazer você lembrar, fazer não me pertence mais, eu já entreguei para Deus. Você gostaria de vir aqui fazer essa oração? Precisa entregar uma dor? Precisa entregar a alguém uma lembrança, uma mágoa? Esse é o momento. A semana me cansou, estava no trabalho. Ora a Deus. Esqueci de ti, Senhor. Transfere. Eis meu não pertence a você, pertence a Deus. Toma em tuas mãos. Entrega a sua mochila para Ele agora. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Pede a cura. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto
e cumpra em nós o teu querer. Querido Deus que está nos céus, é a tua palavra, não é palavra de homens. A tua palavra diz que ela não vai voltar para ti vazia, ela vai cumprir com o seu propósito. E nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cumpre a tua promessa de perdão e de cura a essa igreja. Estamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa alma, estamos confessando a Ti os nossos pecados e estamos orando, Senhor, transferindo para Jesus Cristo as nossas dores, traumas, ressentimentos, lembranças, pessoas que nos feriram, pessoas que nos traíram, pessoas que nos perseguiram, que nos abandonaram, que nos humilharam. Nada disso pertence a nós. Isso pertence a Jesus Cristo. E nós acreditamos que Jesus Cristo, nesse momento, está nos abraçando com a sua presença, de tal forma que o golpe recai sobre Ele, não sobre nós. Esta é a verdade. E nós aceitamos essa verdade hoje. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, recebe em teus braços de amor a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa culpa, e transfere para Jesus Cristo, o homem do Calvário, o homem de dores, e cumpre, Senhor, a tua promessa a nós. Dá-nos a tua paz. Na próxima noite, Senhor, dá-nos um sono tranquilo e reparador, com a consciência tranquila na tua presença. E que esta paz, Senhor, seja um testemunho do milagre da cura operada no nosso coração. Sobre esta igreja, a tua bênção, a unção do teu Espírito Santo, a tua paz, a tua cura, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus abençoe todos vocês e estaremos à porta para abraçá-los. Entregou para ele. Tá bom? Que prazer.